Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila, eu sou professora de inglês e na aula de hoje nós iremos estudar os figures of speech, que seriam as figuras de linguagem, ok? O que são figuras de linguagem? What are figures of speech? Uma figura de linguagem é uma palavra ou frase que tem outro significado além de sua definição normal, né? No caso aí nós temos uma imagem com o nome figurative language, né? No caso a linguagem figurada, ok? Que também, né, pode ser chamada, né, figura de linguagem. The figures of speech, no caso as figuras de linguagem são: a primeira é a simile, né, a comparação; a segunda, metaphor, metáfora; personification, a personificação; alliteration, a aliteração; onomatopoeia, a onomatopeia; hyperbole, a hipérbole; e os idioms, ok? Que são as expressões, né, idiomáticas. A primeira nós temos a metáfora, que em inglês é a metaphor. Uma metáfora é uma comparação implícita entre duas coisas sem similaridade que têm algo em comum. Por exemplo, nós temos ali a frase: The wind is a blanket of an ice. O vento é um manto de gelo. Se vocês forem parar para analisar a frase, vocês veem que está fazendo uma comparação, né? Que não tem, geralmente não tem muita coisa em comum, né? Por exemplo, o vento não pode ser um manto, um tecido, algo assim palpável, né? Portanto, nós estamos utilizando a metáfora para dizer que, né, o vento é como se fosse, né, um manto de gelo. Portanto, the wind is a blanket of an ice. A próxima nós temos a simile, né? A simile ou uma comparação. Ela é semelhante a uma metáfora, né? A simile estabelece uma comparação entre duas coisas fundamentalmente diferentes que têm certas qualidades em comum. Eles só diferem de uma coisa. Uma simile apresenta geralmente, são geralmente, né, palavras formadas com like ou as, né? Que like é usado para comparação e o as também, ok? Por exemplo, nós temos ali a frase: Her eyes are blue like the sky. Os olhos dela são azuis como o céu. Esse like aí, ele é utilizado, né? A tradução dele seria o como, de comparação, ok? Eu quero comparar os olhos da menina, né, da criança, com o azul do céu. Portanto, né, eu uso aí a frase em inglês: Her eyes are blue like the sky. Né? Nós utilizaremos aí a simile, ok? Nós temos aí a diferença, né, entre a simile e a metáfora. Difference between simile and metaphor. Por exemplo, life is like a game. Sometimes you win and sometimes you lose, né? Traduzindo essa frase, a vida é como um jogo. Às vezes você ganha e às vezes você perde. Na segunda frase nós temos Life is a game and you need to be a good player. Né? A vida é um jogo e você precisa ser um bom jogador. Nessas duas frases nós podemos ver uma diferença, né? Nós utilizaremos o like ali quando nós quisermos falar de uma simile, de uma comparação, né? No caso ali, life is like a game, né? Ele está comparando aí a frase, a vida é como se fosse um jogo, né? E aí ele completa a frase dizendo: às vezes você ganha e às vezes você perde. Sometimes you win, sometimes you lose, né? Uma comparação. Na segunda frase nós temos ali life is a game and you need to be a good player, né? A vida é um jogo e você precisa ser um bom jogador. No caso, nós iremos utilizar aí a metáfora para poder, né, fazer essa comparação de forma implícita, ok? A hipérbole, né, em inglês nós dizemos hyperbole,
ela é uma declaração extravagante ou uso de termos exagerados para o propósito de ênfase. Nós temos ali a frase I'm going to wash this mountain of dirty clothes. Eu vou lavar essa montanha de roupas sujas. E aí, no caso, nós iremos utilizar, né, a hipérbole para falar de algo absurdo, né? Pode até não ser algo tão enorme quanto uma montanha, porém, nós iremos comparar, né, fazer essa comparação aí entre mountain e esse monte de roupas, né? Nós iremos utilizar aí a hipérbole, que em inglês é a hyperbole. A onomatopeia, ou em inglês onomatopoeia, ela é uma figura de linguagem que usa as palavras que imitam sons associados aos objetos ou ações em que eles oferecem, né? Geralmente são os sons aí de bichos, né? Barulhos no geral que os objetos causam, né? Nós temos ali o primeiro, crash, nós temos ali o barulho de um jumento, né? Um animal. Nós temos ali um balãozinho, né? Que indica que uma pessoa deve estar acordando, ou então até mesmo não aprovando algo. Nós temos o boom, né? Que seria um barulho de alguma coisa, e wow também, né? São todas elas, nós vemos também em quadrinhos, nós podemos ver nas histórias em quadrinhos, porém, né? Onomatopeia geralmente são sons, ok? Que esses objetos emitem. A personificação, a personification, é uma figura de linguagem na qual um objeto inanimado ou abstrato possui qualidades ou habilidades humanas. Nós temos aí uma imagem, né? E a frase The river swallowed the earth. O rio engoliu a terra, né? Nós podemos ver aí que o rio ele não literalmente não engoliu a terra, né? Mas é uma personificação, né? Nós utilizamos aí, né? Como se o rio fosse alguém, né? Como se ele tivesse habilidades humanas, né? Para que pudesse fazer esse efeito na terra, ok? Portanto, o rio engoliu a terra. Em inglês, the river swallowed the earth. Idioms são expressões idiomáticas, né? Nós vimos que as expressões idiomáticas são expressões cristalizadas que não podem ser traduzidas ao pé da letra. Caso sejam, né, terão um significado real da expressão deturpado. No caso, nós temos ali o primeiro exemplo, break a leg, né? Nós temos ali uma pessoa que está aparentemente feliz, apesar dela estar, né, ali com a perna quebrada, machucada, né? A expressão é break a leg. E em português nós dizemos boa sorte, né? Apesar dessa frase ter um significado em inglês aparentemente negativo, é a frase que nós seria equivalente, né, ao nosso boa sorte em português, ok? Quando você diz para alguém break a leg em português, você está desejando para ela boa sorte, ok? Alliteration, no caso a aliteração, é a repetição de sons consonantais, né? Som das consoantes vão se repetir. Um exemplo bem famoso na língua portuguesa é o rato roeu a roupa do rei de Roma, em que a letra R está sempre ali sendo repetida, né? Em inglês nós temos um exemplo, She sells seashells by the seashore. Em português, ela vende conchas à beira-mar. A tradução, ela pode até não aparecer essa aliteração, né? Até porque é outra língua. Porém, na língua inglesa, nós vemos que a letra S, ela vai se repetir várias vezes, né? No caso ali do sells, sea, né? Vamos ler agora ela completamente de novo para que vocês possam ouvir aí o som da aliteração, ok? She sells by the seashore. Ela vende conchas à beira-mar. Agora nós iremos exercitar, né, o que nós aprendemos na aula de hoje sobre as figuras de linguagem. E aí vocês vão ver, né, vocês vão aí fazer vão pensar, né, sobre quais figuras de linguagem correspondem às imagens que serão passadas a seguir, ok? A primeira, né, let's practice, vamos praticar. Indique qual é a figura de linguagem das frases a seguir.
Nós temos aí uma pessoa, né, sentada numa mesa e ele diz, I am so hungry I could eat a horse. Né, eu estou com tanta fome que eu poderia comer um cavalo. Qual seria aí a figura de linguagem que se encaixaria nessa imagem, né, para que vocês percebam o sentido dela na frase? Qual seria a figura de linguagem? Hyperbole, né? Nós vimos aí que a hipérbole é aquela figura de linguagem que demonstra o exagero, né? No caso aí, ele está falando que ele está com tanta fome que ele poderia comer algo até maior do que ele, né, poderia suportar. Portanto, a hipérbole é aquele exagero, né? Quando você quer exagerar, você usa a figura de linguagem hipérbole, né? Em inglês, hyperbole. Na letra B, qual é a figura de linguagem da imagem? Nós temos boom, bang, crash, smash, zap, né? São geralmente aí barulhos, né? Ou sons que objetos ou animais podem emitir, ok? Qual seria a figura de linguagem correspondente? Nós temos aí a resposta, né, na tela, onomatopeia, no caso a onomatopeia. Nós vimos aí, né, que quando tem algum barulho, algum objeto, enfim, que os animais ou objetos causam, nós iremos utilizar a onomatopeia, ok? Inclusive é uma palavra muito parecida também com a língua portuguesa, né? Ela vai mudar somente um pouquinho o som na pronúncia, onomatopeia, ok? A onomatopeia. Na letra C, nós temos aí, né, a imagem de uma pessoa sentada, tomando café, né, lendo um livro, e nós temos a frase ao lado. She was wide-eyed and wondering while she waited for the waiter to waken. Né? Ela estava de olhos abertos, né, e se perguntando enquanto ela esperava, né, ser acordada, né, ou então para acordar. Qual seria a figura de linguagem que corresponde aí a essa imagem? Nós temos aí a alliteration, no caso a literação, que é a repetição de consoantes. Nesse caso aí nós vemos a repetição da consoante W, né? Portanto, nós iremos utilizar aí alliteration, a literação, nessa figura de linguagem, né, que corresponde aí a essa imagem. Na letra D, in the red, no caso, né, nós temos ali uma pessoa com os bolsos provavelmente sem dinheiro, né, sem nada, e ele está dizendo in the red, que ele está, né, no vermelho. Inclusive a setinha aponta aí, né, para baixo, como se ele não tivesse mais condição financeira. Qual seria a figura de linguagem que corresponde a essa imagem? A resposta, no caso, seria idioms, que são expressões, né? No caso ali, ele quis dizer que estava no vermelho. Então, se ele não tinha mais condições, né, financeiras, ele vai utilizar um idiom para poder simbolizar essa frase, né? No caso que ele quis dizer. Question 2, segunda questão, nós temos qual dos homens abaixo está falando uma metáfora e qual está falando uma simile? Né? Nós temos ali, you're as skinny as a rail, e ele responde, and you're a mountain. O primeiro diz, né, você é muito magro, alguma coisa do tipo, e ele diz, e você é uma montanha, né, como se fosse algo maior que ele. O primeiro está usando uma simile, porque ele está fazendo uma comparação, né, e o segundo está usando uma metaphor, uma metáfora, ok? Porque ele quis comparar, né, o colega a uma montanha. É isso, a aula de hoje finalizou, ok? Nós iremos, né, para a próxima aula agora. Bye bye, see you next class. Acessem a plataforma Eduque também para mais informações, ok? See you, bye bye. Até a próxima. Tchau, tchau.